No rescaldo da Segunda Guerra Mundial, à medida que o mundo começava a compreender a verdadeira dimensão dos crimes da Alemanha nazi, surgiu uma questão que assombraria os procuradores aliados durante anos. O que fazer com as crianças que cometeram atos indescritíveis ao serviço do Terceiro Reich? Hoje, vamos examinar um dos capítulos mais controversos da justiça do pós-guerra: a execução de jovens criminosos de guerra nazis por tribunais militares americanos. Não se tratava de veteranos endurecidos da SS ou oficiais de alto escalão. Eram adolescentes, alguns mal saídos da infância, que se viram diante da pena máxima por sua participação em genocídio e assassinato em massa. Quando a guerra terminou, em maio de 1945, as potências aliadas enfrentaram um desafio sem precedentes. O regime nazi assassinou sistematicamente milhões de civis e inúmeras pessoas participaram nesses crimes. Mas entre os capturados estavam centenas de jovens, alguns com apenas 16 anos, que serviram como guardas, carrascos e administradores na máquina do genocídio. O exército americano estabeleceu tribunais de crimes de guerra em toda a Alemanha ocupada, operando sob o Acordo de Londres de 1945. Esses tribunais tinham a tarefa de julgar criminosos de guerra, independentemente da idade, patente ou circunstância. O princípio jurídico era claro: a participação em crimes contra a humanidade tinha consequências, mesmo para os jovens. No entanto, a idade tornou-se um fator significativo na determinação da pena. Os promotores militares tiveram de lidar com réus que alegavam estar a seguir ordens, que argumentavam ser demasiado jovens para compreender a gravidade dos seus atos, ou que afirmavam não ter tido outra escolha senão participar. Os tribunais desenvolveram um quadro que considerava a idade como um fator atenuante, mas não absolvitório. Os indivíduos mais jovens executados pelos tribunais militares americanos tinham normalmente entre 18 e 22 anos na altura dos julgamentos, embora alguns tivessem apenas 16 anos quando cometeram os crimes. O precedente legal era claro: a juventude podia merecer clemência na sentença, mas não podia apagar a responsabilidade pela participação em assassinatos em massa. O que tornou estes casos particularmente complexos foi a doutrinação sistemática a que estes jovens foram submetidos. Muitos foram criados na ideologia nazista desde a infância, acreditando que suas ações eram deveres patrióticos e não crimes contra a humanidade. Um dos casos mais documentados envolveu Martin Gottfried Weiss, que aos 19 anos serviu como guarda no campo de concentração de Flossenbürg. Ao contrário de muitos de seus contemporâneos, que alegaram ignorância, o caso de Weiss foi particularmente condenatório devido à natureza sistemática de sua participação nas execuções. Weiss foi recrutado para o serviço no campo aos 17 anos, inicialmente desempenhando funções administrativas. No entanto, em poucos meses, ele se voluntariou para participar de execuções, participando pessoalmente do assassinato de mais de 200 prisioneiros. Testemunhas afirmaram que ele demonstrava um entusiasmo particular por suas funções, frequentemente se voluntariando para turnos extras quando havia execuções programadas. As circunstâncias da chegada de Weiss a Flossenbürg revelaram a natureza sistemática do recrutamento de jovens pelos nazis para seu aparato criminoso. Nascido em 1926 em Munique, Weiss cresceu numa família onde a ideologia nazista não era apenas aceita, mas celebrada. O seu pai era um funcionário de baixo escalão do partido e a sua mãe liderava a organização feminina local. Desde os 6 anos, Weiss foi cercado pela propaganda nazista e nunca conheceu um mundo onde essas ideias fossem questionadas. O seu recrutamento para a juventude hitleriana aos 10 anos foi automático e ele destacou-se nas atividades da organização. Os líderes juvenis notaram a sua força física, a sua obediência incondicional à autoridade e a sua aparente falta de empatia por aqueles designados como inimigos do Estado. Aos 16 anos, ele ascendeu a uma posição de liderança na unidade local da juventude hitleriana e foi selecionado para programas de treino especiais, destinados a identificar futuros recrutas da SS. A transição de membro da juventude hitlerista para a guarda de campo de concentração foi apresentada a Weiss como uma promoção, uma oportunidade de servir a pátria de forma mais significativa. Os administradores do campo desenvolveram técnicas sofisticadas de recrutamento projetadas especificamente para atrair jovens como Weiss, enfatizando o dever, a honra e a importância do seu papel na proteção da sociedade alemã contra os seus inimigos. Durante o seu julgamento em 1946,
Os promotores apresentaram provas de que Weiss não só tinha seguido ordens, mas também tinha procurado ativamente oportunidades para participar em assassinatos. Ex-prisioneiros testemunharam que ele tinha desenvolvido uma reputação entre os detidos como um dos guardas mais temidos, conhecido pela sua violência imprevisível e pelo aparente prazer em infligir sofrimento. Um testemunho particularmente prejudicial veio de Jacob Brenner, um ex-prisioneiro que trabalhava nos escritórios administrativos do campo. Brenner testemunhou que tinha observado Weiss a manter uma contagem pessoal da sua participação em execuções, marcando cada morte com uma pequena anotação num caderno que trazia consigo. Brenner descreveu como Weiss às vezes mostrava esse caderno a outros guardas, aparentemente orgulhoso da sua eficiência e dedicação às suas funções. Outra testemunha, o Dr. Emil Hoffmann, um prisioneiro político alemão que foi forçado a servir como médico do campo, testemunhou sobre o envolvimento de Weiss no que os nazis eufemisticamente chamavam de seleções. Esses eram procedimentos em que os guardas escolhiam prisioneiros que estavam muito fracos ou doentes para trabalhar, condenando-os à execução imediata. Hoffmann testemunhou que, enquanto a maioria dos guardas tratava as seleções como tarefas desagradáveis, mas necessárias, Weiss parecia abordá-las com algo parecido com entusiasmo. A defesa argumentou que Weiss tinha sido doutrinado desde a infância e estava a seguir as ordens de oficiais superiores. Apresentaram testemunhos sobre a sua educação numa família fanaticamente nazi e o seu recrutamento para a juventude hitleriana aos 10 anos. O seu advogado de defesa argumentou que ele era vítima de lavagem cerebral sistemática e que deveria receber clemência devido à sua juventude. Entre as testemunhas de defesa estava o Dr. Heinrich Müller, um psiquiatra que examinou Weiss extensivamente. Müller testemunhou que o seu paciente apresentava sinais clássicos de doutrinação sistemática, incluindo incapacidade de questionar figuras de autoridade e uma internalização completa da ideologia racial nazista. Müller argumentou que Weiss acreditava genuinamente que estava a cumprir deveres patrióticos e nunca tinha desenvolvido a estrutura moral necessária para reconhecer as suas ações como criminosas. A defesa também chamou testemunhas de caráter da cidade natal de Weiss, incluindo o seu antigo professor e um vizinho da família. Essas testemunhas afirmaram que, antes de ser recrutado para o serviço no campo, Weiss era um jovem normal, embora sem nada de especial, que não demonstrava sinais de crueldade ou violência incomuns. Argumentaram que a sua transformação num participante voluntário em assassinatos em massa foi o resultado de manipulação sistemática pelas autoridades nazis. No entanto, a acusação rebateu com provas de que Weiss tinha feito escolhas que iam além da mera obediência. Documentaram casos em que ele tinha excedido as suas ordens, demonstrando iniciativa na criação de novos métodos de tortura e execução. Sobreviventes testemunharam que ele se gabava do número de mortes que causara e expressava desapontamento quando as cotas de execução eram reduzidas. O promotor-major Robert Harrison apresentou provas de que Weiss se voluntariara para tarefas que outros guardas tentavam evitar. Registros do campo mostravam que ele havia solicitado transferências para trabalhos que envolviam contato mais próximo com prisioneiros e havia pedido especificamente para ser designado para tarefas de execução. Harrison argumentou que esses pedidos demonstravam que a participação de Weiss era voluntária e entusiástica, e não uma obediência relutante às ordens. Talvez o mais prejudicial para a defesa tenha sido o testemunho de outros guardas alemães que serviram ao lado de Weiss. Vários testemunharam que ele frequentemente expressava frustração quando as execuções de prisioneiros eram adiadas ou canceladas e que, às vezes, defendiam um tratamento mais severo dos prisioneiros do que o oficialmente determinado. Um guarda, Klaus Weber, testemunhou que Weiss uma vez expressou pesar pelo fato de que a guerra poderia terminar antes que ele pudesse terminar o trabalho com os prisioneiros restantes. O Tribunal Militar passou 3 semanas deliberando sobre o destino de Weiss. Os juízes tiveram que ponderar a doutrinação sistemática que ele havia recebido contra as evidências de sua participação entusiástica no assassinato em massa. Eles consideraram o testemunho sobre sua juventude e as circunstâncias de seu recrutamento contra as evidências documentadas de seu aparente prazer pela violência e pela morte.
No final, concluíram que, embora a sua juventude fosse um fator atenuante, a natureza sistemática e entusiástica da sua participação no assassinato em massa justificava a pena de morte. A decisão escrita do tribunal observou que Weiss teve várias oportunidades para solicitar a transferência para outras funções, mas nunca o fez, e que o seu comportamento sugeria que ele tinha abraçado, e não apenas tolerado, o seu papel nas operações do campo. Ele foi executado por enforcamento em dezembro de 1946, apenas 2 meses após seu 20º aniversário. Sua execução foi testemunhada por vários sobreviventes de Flossenbürg, que mais tarde descreveram uma mistura de satisfação e tristeza ao ver um homem tão jovem pagar o preço máximo por seus crimes. Mas o caso de Weiss foi apenas o começo do que se tornaria um padrão de decisões difíceis para a justiça militar americana. Os julgamentos de crimes de guerra de Dachau, realizados entre 1945 e 1948, julgaram mais de 1.600 casos e resultaram em 426 sentenças de morte. Entre os condenados à morte estavam dezenas de jovens que serviram em várias funções dentro do aparato de extermínio nazista. Um caso particularmente perturbador envolveu um grupo de membros da juventude hitlerista que participaram no massacre de prisioneiros de guerra aliados. Esses adolescentes com idades entre 16 e 19 anos na época dos crimes faziam parte de uma unidade que executou pilotos americanos capturados em 1944. O incidente ocorreu em 15 de março de 1944, quando um B-17 Flying Fortress danificado fez uma aterragem de emergência numa área rural perto de Nuremberg. O bombardeiro tinha sido gravemente danificado durante um ataque a uma fábrica de rolamentos de esferas e tentava chegar às linhas aliadas quando uma falha mecânica obrigou a tripulação a tentar uma aterragem de emergência. Todos os 6 tripulantes sobreviveram à aterragem, mas foram imediatamente capturados por membros locais da juventude hitlerista que estavam a realizar tarefas de vigilância antiaérea como parte do seu treino regular. A unidade da juventude hitlerista envolvida na captura era liderada por Klaus Richter, 19 anos, que servia como líder de grupo local há quase 2 anos. Richter ingressou na juventude hitlerista aos 10 anos e foi promovido devido às suas comprovadas habilidades de liderança e compromisso inabalável com a ideologia nazista. A sua unidade era composta por 12 rapazes de 16 a 19 anos, todos treinados especificamente em reconhecimento de aeronaves e procedimentos de tratamento de prisioneiros. O protocolo padrão exigia que o pessoal inimigo capturado fosse entregue às autoridades militares ou policiais para o devido processamento, de acordo com o direito internacional. A juventude hitlerista tinha recebido treino específico sobre as convenções de Genebra relativas ao tratamento de prisioneiros, e as suas funções deveriam limitar-se à detenção, comunicação e detenção temporária até que as autoridades competentes pudessem assumir a custódia. No entanto, em vez de seguirem esses procedimentos, Richter e a sua unidade tomaram uma decisão que acabaria por custar a vida à maioria deles. O jovem líder convenceu os seus seguidores de que os aviadores capturados eram pilotos terroristas, que tinham deliberadamente atacado populações civis e, por isso, mereciam execução imediata em vez da proteção do direito internacional. Testemunhos revelaram que a decisão de matar os aviadores foi tomada coletivamente pelo grupo, com Richter a liderar as deliberações. O agricultor local, Johann Kepler, que testemunhou todo o incidente a partir do seu campo nas proximidades, testemunhou que os membros da juventude hitlerista passaram quase 1 hora a debater o que fazer com os prisioneiros. Kepler afirmou que, embora alguns dos membros mais jovens parecessem hesitantes, Richter acabou por convencê-los de que executar os americanos era o seu dever patriótico. As execuções foram realizadas metodicamente ao longo de 2 horas. Os aviadores americanos foram amarrados e forçados a ajoelhar-se em fila. Cada membro da juventude hitlerista foi então obrigado a disparar pelo menos um tiro contra os prisioneiros, com Richter argumentando que essa responsabilidade partilhada fortaleceria o vínculo da unidade e demonstraria o seu compromisso com a causa nazista. O testemunho de Kepler, juntamente com o de outras testemunhas locais, revelou detalhes perturbadores sobre o comportamento dos jovens perpetradores durante as execuções. Em vez de mostrar relutância ou angústia, vários membros da juventude hitlerista pareciam tratar os assassinatos como uma forma de entretenimento. Alguns foram vistos a rir e a fazer piadas entre os tiros, enquanto outros competiam para ver quem conseguia acertar melhor no alvo. O testemunho mais chocante veio de Maria Kepler, esposa de Johann, que observou as consequências das execuções.
Ela testemunhou que vários membros da juventude hitlerista levaram lembranças dos americanos mortos, incluindo placas de identificação, fotografias e itens pessoais. Ela descreveu como eles posaram para fotografias com os corpos, tratando todo o incidente como uma celebração, em vez de um dever solene. Durante o julgamento, os réus alegaram que acreditavam estar a agir como soldados legítimos em defesa da sua pátria. Argumentaram que os bombardeamentos americanos tinham matado as suas famílias e amigos e que estavam a procurar vingança justa. O advogado de defesa de Klaus Richter apresentou provas de que a casa do jovem tinha sido destruída num bombardeamento aliado apenas 2 meses antes do incidente, matando a sua irmã mais nova e ferindo gravemente a sua mãe. Os advogados de defesa enfatizaram a juventude dos seus clientes e a propaganda a que tinham sido expostos desde a infância. Chamaram especialistas em educação, que testemunharam sobre o processo de doutrinação sistemática utilizado pelas autoridades nazis e argumentaram que estes jovens tinham sido essencialmente programados para ver o pessoal aliado como inimigos sub-humanos que mereciam a morte. O Dr. Wilhelm Brenner, um psicólogo infantil que tinha estudado as técnicas de doutrinação nazi, testemunhou que o programa da juventude hitleriana tinha sido especificamente concebido para quebrar as inibições morais normais e substituí-las pela obediência absoluta à ideologia nazi. Ele argumentou que os réus tinham sido vítimas de manipulação psicológica sistemática e não podiam ser considerados totalmente responsáveis por suas ações. A acusação, no entanto, apresentou provas de que os membros da juventude hitlerista tinham sido treinados nas convenções de Genebra e compreendiam as regras relativas ao tratamento de prisioneiros. Registros militares mostraram que todos os membros da unidade de Richter tinham recebido instruções específicas sobre o tratamento adequado de pessoal inimigo capturado e tinham sido testados sobre seus conhecimentos de direito internacional. O procurador-coronel James Mitchell argumentou que os réus tinham deliberadamente escolhido violar essas regras e que as suas ações constituíam crimes de guerra claros, independentemente da sua idade ou motivação. Apresentou provas de que as execuções tinham sido planeadas e metódicas, em vez de atos espontâneos de paixão, e que os perpetradores tinham demonstrado uma clara consciência de que as suas ações eram erradas, tentando ocultar provas e jurando sigilo uns aos outros. Talvez o mais prejudicial para a defesa tenha sido o testemunho de outros membros da juventude hitlerista que estiveram presentes durante as sessões de treino da unidade. Vários testemunharam que os seus instrutores tinham enfatizado repetidamente a importância de seguir o direito internacional em relação aos prisioneiros e tinham advertido especificamente contra a tomada de medidas não autorizadas contra o pessoal inimigo capturado. O julgamento durou 6 semanas, com o tribunal militar a ponderar cuidadosamente as provas da juventude e doutrinação dos réus contra a natureza sistemática e deliberada dos seus crimes. Os juízes observaram que, embora a má-idade dos réus fosse um fator atenuante, a natureza planeada das execuções e a crueldade demonstrada para com as vítimas justificavam uma punição severa. 5 dos 6 réus foram condenados à morte, com apenas o mais jovem, Hans Müller, de 16 anos, a receber uma pena de prisão perpétua. A decisão do tribunal observou que Müller tinha sido o participante mais relutante e tinha demonstrado angústia visível durante as execuções, fatores que o distinguiam dos seus companheiros mais velhos. As execuções foram realizadas no início de 1947, tornando-os alguns dos indivíduos mais jovens executados por tribunais militares americanos. Klaus Richter foi executado apenas 3 dias após o seu 20º aniversário, enquanto os outros tinham entre 18 e 19 anos na altura da sua morte. Este caso estabeleceu um precedente que influenciaria julgamentos subsequentes. A idade poderia atenuar a punição, mas não poderia justificar a participação em violações claras do direito internacional. A natureza sistemática do crime e as provas de premeditação superaram os argumentos sobre a juventude e a doutrinação, preparando o terreno para casos ainda mais controversos que se seguiriam. Talvez nenhum caso tenha ilustrado melhor a complexidade de processar jovens criminosos de guerra do que os julgamentos dos guardas do complexo do campo de concentração de Mauthausen. Esta rede de campos na Áustria era composta em parte por guardas muito jovens, alguns recrutados ainda adolescentes e doutrinados através de um programa sistemático destinado a dessensibilizá-los à violência.
Entre os processados estava Heinrich Bauer, que começou o seu serviço em Mauthausen aos 17 anos. Quando as forças americanas libertaram o campo, Bauer tinha 20 anos e havia ascendido a um cargo de supervisão sobre os detalhes do trabalho dos prisioneiros. O seu caso tornou-se emblemático das complexidades morais enfrentadas pelos promotores militares. A jornada de Bauer para Mauthausen começou em 1943. Quando se alistou voluntariamente no serviço da SS e pouco depois de completar 17 anos. Ao contrário de muitos dos seus contemporâneos, que foram recrutados ou designados para o serviço no campo, Bauer procurou ativamente esse papel, atraído pelo prestígio e autoridade que ele oferecia. O seu recrutamento foi facilitado pelo seu histórico exemplar na juventude hitlerista, onde demonstrou destreza física e compromisso ideológico. O complexo de Mauthausen, criado em 1938, tinha se tornado um dos campos de concentração mais brutais do sistema nazi quando Bauer chegou. O campo foi projetado com base no conceito de extermínio através do trabalho, onde os prisioneiros eram trabalhados até a morte nas pedreiras de granito do campo. A taxa de mortalidade em Mauthausen estava entre as mais altas do sistema de campos de concentração, com cerca de 90 mil prisioneiros mortos entre 1938 e 1945. A tarefa inicial de Bauer era supervisionar os trabalhos dos prisioneiros na infame pedreira Wiener Graben, onde eram forçados a carregar enormes blocos de pedra por 186 degraus, esculpidos na face do penhasco. Esse trabalho, que os prisioneiros apelidaram de salto dos paraquedistas, devido ao número de prisioneiros que se atiravam para a morte em vez de continuar o trabalho brutal, tinha uma das taxas de mortalidade mais altas de todo o sistema de campos. Testemunhas afirmaram que Bauer inicialmente mostrou relutância em participar das atividades mais brutais do campo. O ex-prisioneiro Otto Wiesinger testemunhou que, durante as primeiras semanas de Bauer no campo, ele parecia desconfortável com a violência e ocasionalmente demonstrava pequenos atos de misericórdia, como permitir breves períodos de descanso aos prisioneiros ou ignorar infrações menores. No entanto, essa relutância inicial não durou muito. Com o tempo, Bauer adaptou-se ao ambiente e acabou por tornar-se um dos seus executores mais eficientes. Os sobreviventes descreveram como ele desenvolveu métodos de punição cada vez mais criativos e demonstrou particular crueldade para com os prisioneiros, que estavam demasiado fracos para trabalhar eficazmente. A transformação no comportamento de Bauer foi documentada através do testemunho de vários prisioneiros que trabalharam sob a sua supervisão em diferentes momentos. O Dr. Paul Ricken, um ex-juiz austríaco que foi preso em Mauthausen por motivos políticos, testemunhou sobre o processo sistemático através do qual jovens guardas como Bauer foram dessensibilizados à violência. Ricken descreveu como os novos guardas eram gradualmente introduzidos em atividades cada vez mais brutais, começando por observar punições e execuções, depois participando em pequenos atos de violência e, finalmente, assumindo papéis de liderança nas brutalidades mais extremas do campo. Ele testemunhou que os administradores do campo tinham desenvolvido técnicas sofisticadas para quebrar as inibições morais e substituí-las por um senso de dever e até mesmo orgulho em infligir sofrimento. A acusação contra Bauer foi reforçada por documentos encontrados nos registros do campo. Ao contrário de muitos guardas que tentavam distanciar-se das operações do campo, Bauer mantinha registros detalhados das suas atividades, aparentemente orgulhoso da sua eficiência na gestão do trabalho dos prisioneiros. Esses registros mostravam que, sob a sua supervisão, as taxas de mortalidade nos trabalhos que lhe eram atribuídos tinham aumentado significativamente. Um documento particularmente prejudicial era um relatório que Bauer escreveu aos seus superiores no final de 1944, no qual se gabava do seu sucesso em manter a disciplina entre os prisioneiros. O relatório detalhava várias técnicas de punição que ele tinha desenvolvido e recomendava a sua adoção por outros supervisores. Este documento demonstrava não só a participação de Bauer na brutalidade, mas também a sua iniciativa no desenvolvimento de novos métodos de crueldade. Testemunhos de sobreviventes revelaram a natureza específica da crueldade de Bauer. O ex-prisioneiro Stefan Hanasch testemunhou que Bauer tinha desenvolvido uma prática de forçar os prisioneiros que estavam demasiado fracos para trabalhar eficazmente a realizar o que ele chamava de exercícios de ginástica.
tarefas fisicamente impossíveis destinadas a causar o máximo de exaustão e humilhação. Os prisioneiros que não conseguiam completar esses exercícios eram espancados e muitas vezes privados de rações de comida. Outra testemunha, Joseph Cole, descreveu como Bauer instituiu um sistema de punição coletiva dentro de seus grupos de trabalho, em que o fracasso de um prisioneiro em cumprir as cotas de trabalho resultaria em punição para todo o grupo. Esse sistema, testemunhou Cole, criou uma atmosfera de terror e desespero que levou ao aumento da violência entre os próprios prisioneiros. Talvez o mais perturbador tenha sido o testemunho sobre o aparente prazer de Bauer em exercer o seu poder sobre os prisioneiros. Várias testemunhas descreveram como ele parecia ter prazer no medo que inspirava e frequentemente infligia punições que iam muito além do que era oficialmente exigido. O Dr. Hicken testemunhou que Bauer lhe disse uma vez que trabalhar em Mauthausen lhe tinha ensinado o verdadeiro significado do poder e que pretendia seguir carreira na SS após a guerra. A equipa de defesa de Bauer argumentou que ele tinha sido colocado numa situação impossível quando era adolescente e tinha sido sistematicamente brutalizado pelo próprio sistema do campo. Apresentaram testemunhos de outros guardas que descreveram a pressão psicológica exercida sobre os jovens recrutas e as punições enfrentadas por aqueles que mostravam fraqueza ou relutância em seguir ordens. O advogado de defesa, Major William Patterson, chamou o Dr. Ernst Hoffmann, um psiquiatra alemão que tinha estudado os efeitos psicológicos do serviço nos campos de concentração sobre os guardas. Hoffmann testemunhou que jovens como Bauer tinham sido submetidos a uma forma de condicionamento psicológico que alterou fundamentalmente a sua percepção moral. Ele argumentou que Bauer tinha sido tão vítima do sistema nazi quanto aqueles que ele atormentou. A defesa também apresentou testemunhas de caráter da cidade natal de Bauer, incluindo o seu antigo pastor e professor, que testemunharam que ele era um jovem normal e bem ajustado antes de ser recrutado para o serviço da SS. Argumentaram que a sua transformação num participante voluntário no assassinato em massa foi o resultado de manipulação psicológica sistemática e não de crueldade inerente. No entanto, a acusação rebateu com provas de que Bauer se tinha voluntariado para tarefas adicionais e tinha solicitado transferências para funções mais ativas dentro da hierarquia do campo. Os registros do campo mostravam que ele tinha solicitado, especificamente, a atribuição de tarefas de execução e se tinha voluntariado para participar no que os nazis eufemisticamente chamavam de ações especiais, assassinatos em massa de prisioneiros considerados impróprios para o trabalho. O procurador-coronel Robert Hayes argumentou que Bauer não se limitou a adaptar-se às circunstâncias, mas abraçou-as, demonstrando uma iniciativa que ia muito além do mero cumprimento de ordens. Hayes apresentou provas de que Bauer escreveu a amigos e familiares, descrevendo o seu trabalho em Mauthausen em termos positivos, e expressou orgulho pela sua contribuição para o que chamou de solução final da questão judaica. O tribunal militar acabou por condenar Bauer à morte, mas o seu caso suscitou um debate significativo entre os oficiais aliados sobre o tratamento adequado a dar aos jovens criminosos de guerra. Os juízes observaram que, embora a juventude de Bauer e as circunstâncias da sua doutrinação fossem fatores atenuantes, a sua participação entusiástica no assassinato em massa e o seu aparente prazer em infligir sofrimento justificavam a pena máxima. A sua execução em 1947 foi uma das mais controversas de todo o período pós-guerra, com alguns oficiais aliados a argumentar que executar um homem que tinha apenas 17 anos quando começou o seu serviço era excessivo. No entanto, os sobreviventes de Mauthausen apoiaram de forma geral a decisão, argumentando que a juventude de Bauer não podia servir de desculpa para a sua participação sistemática em torturas e assassinatos. Entretanto, os militares americanos debatiam-se com centenas de casos semelhantes, cada um apresentando desafios únicos no equilíbrio entre justiça e misericórdia. O precedente estabelecido pela execução de Bauer influenciaria as decisões em casos subsequentes, estabelecendo que a iniciativa e o entusiasmo em cometer crimes de guerra poderiam superar argumentos sobre juventude e doutrinação. Um dos aspectos mais perturbadores dos crimes de guerra nazis foi o recrutamento e a doutrinação sistemáticos de crianças para participar em atrocidades. No campo de concentração de Buchenwald, investigadores americanos descobriram provas de um programa que utilizava crianças de apenas 12 anos para ajudar em várias operações do campo, incluindo execuções.
O caso mais chocante envolveu um grupo de crianças alemãs que tinham sido selecionadas para um treino especial, no que os oficiais nazis chamavam de exercícios de endurecimento. Estas crianças, com idades entre os 14 e os 17 anos, tinham sido levadas para Buchenwald para observar e, eventualmente, participar no assassinato de prisioneiros. O programa foi concebido para criar uma geração de alemães que ficaria completamente insensível à violência e ao assassinato. Entre essas crianças estava Friedrich Weber, que aos 16 anos foi selecionado para o programa devido ao seu desempenho excepcional nas atividades da juventude hitlerista. Ao longo de 6 meses, Weber foi gradualmente introduzido em atividades cada vez mais violentas, começando por observar execuções e acabando por participar diretamente em assassinatos. Quando as forças americanas chegaram, Weber, agora com 17 anos, tinha participado pessoalmente na execução de mais de 50 prisioneiros. Os registros do campo mostravam que ele tinha sido particularmente eficaz nessa função, não demonstrando nenhuma hesitação ou angústia emocional que afetava alguns guardas adultos. O julgamento de Weber apresentou desafios sem precedentes para os promotores militares. Ali estava um réu que tinha cometido crimes horríveis, mas que tinha sido sistematicamente preparado e doutrinado desde a infância. Peritos médicos testemunharam sobre os danos psicológicos infligidos a Weber através deste processo de doutrinação, argumentando que ele era tanto uma vítima quanto um perpetrador. A defesa argumentou que Weber tinha sido essencialmente programado para cometer esses atos e não podia ser considerado totalmente responsável por suas ações. Apresentaram testemunhos de peritos sobre os efeitos da manipulação psicológica sistemática em mentes em desenvolvimento e argumentaram que executar Weber equivaleria a puni-lo por ter sido vitimado. No entanto, sobreviventes de Buchenwald testemunharam sobre o aparente entusiasmo de Weber por suas funções. Eles descreveram como ele parecia ter prazer no poder que exercia sobre os prisioneiros e, frequentemente, excedia as exigências das tarefas que lhe eram atribuídas. Algumas testemunhas afirmaram que Weber parecia gostar do medo que inspirava nos prisioneiros e tinha desenvolvido uma reputação de crueldade imprevisível. A acusação argumentou que, independentemente das circunstâncias da sua doutrinação, Weber tinha feito escolhas conscientes para participar no assassinato e não tinha mostrado sinais de resistência ou relutância. Eles alegaram que permitir que a sua idade e doutrinação servissem de desculpa para os seus crimes criaria um precedente perigoso que poderia efetivamente absolver todos os jovens criminosos de guerra nazis. Após deliberar durante quase um mês, o Tribunal Militar chegou a uma decisão que influenciaria o julgamento de crimes de guerra nas décadas seguintes. Consideraram que, embora a juventude e a doutrinação de Weber fossem fatores atenuantes significativos, não podiam justificar a sua participação direta em assassinatos em massa. Ele foi condenado à morte, mas com uma recomendação de revisão da pena devido à sua idade. O processo de revisão da pena demorou mais de um ano, durante o qual Weber permaneceu no corredor da morte. Por fim, as autoridades militares decidiram que o precedente estabelecido pela sua execução era necessário para estabelecer uma responsabilização clara pelos crimes de guerra, independentemente da idade do perpetrador. Weber foi executado em 1948, pouco depois de completar 19 anos. À medida que mais jovens criminosos de guerra enfrentavam sentenças de morte, surgiram questões dentro das Forças Armadas Americanas sobre o equilíbrio adequado entre justiça e misericórdia. Alguns oficiais argumentavam que executar adolescentes, independentemente dos seus crimes, faria os aliados parecerem tão cruéis quanto o regime que haviam derrotado. O general Lucius Clay, governador militar americano da Alemanha ocupada, viu-se a rever dezenas de sentenças de morte envolvendo jovens perpetradores. Cada caso exigia que ele ponderasse a gravidade dos crimes contra a juventude dos perpetradores e as circunstâncias de sua doutrinação. A posição de Clay era particularmente desafiante, porque ele tinha de equilibrar vários interesses concorrentes. Os procuradores militares argumentavam que a aplicação consistente das penas por crimes de guerra era essencial para estabelecer o Estado de Direito e dissuadir atrocidades futuras. Grupos de sobreviventes insistiam que a juventude não podia ser desculpada pela participação no genocídio e que a misericórdia para com os perpetradores constituiria uma traição às vítimas. No entanto, alguns funcionários americanos temiam que a execução de adolescentes minasse a autoridade moral dos aliados e pudesse complicar os esforços para reconstruir a sociedade alemã. A pressão sobre Clay intensificou-se à medida que mais casos chegavam à sua mesa para revisão final.
Cada sentença de morte exigia sua aprovação pessoal, e ele viu-se a lutar com decisões que afetariam não só vidas individuais, mas também os princípios mais amplos da justiça do pós-guerra. A sua equipa compilou relatórios detalhados sobre cada caso, examinando a idade do réu, a natureza dos seus crimes, o seu nível de responsabilidade e as circunstâncias da sua doutrinação. Clay estabeleceu diretrizes informais para a revisão de casos envolvendo jovens criminosos de guerra. Os réus com menos de 18 anos na altura dos julgamentos teriam automaticamente as suas penas comutadas para prisão perpétua. Aqueles entre 18 e 21 anos seriam submetidos a uma revisão individual, com especial atenção à natureza dos seus crimes e ao seu nível de responsabilidade. Estas diretrizes foram baseadas em consultas extensas com especialistas jurídicos militares, psicólogos infantis e especialistas em direito internacional. Os conselheiros de Clay argumentaram que algum reconhecimento da juventude era necessário por razões morais e jurídicas, mas que a clemência generalizada com base apenas na idade prejudicaria todo o programa de julgamento de crimes de guerra. No entanto, mesmo estas diretrizes se revelaram controversas. Alguns procuradores militares argumentaram que a clemência, com base na idade, prejudicaria o efeito dissuasor do julgamento de crimes de guerra e poderia encorajar regimes futuros a usar crianças como instrumentos de genocídio. Eles alegaram que a natureza sistemática dos crimes nazis exigia uma justiça igualmente sistemática, independentemente da idade dos perpetradores. O coronel James Patterson, procurador-chefe dos julgamentos de Dachau, argumentou que criar exceções com base na idade comprometeria fundamentalmente o princípio da responsabilidade individual. Num memorando a Clay, Patterson escreveu que permitir que a juventude fosse desculpada pela participação em assassinatos em massa enviaria uma mensagem perigosa a futuros perpetradores e poderia efetivamente imunizar crianças-soldados e jovens extremistas contra processos judiciais. O debate intensificou-se com o caso de Anna Hempel, uma das poucas mulheres entre os jovens criminosos de guerra. Hempel tinha 19 anos quando se voluntariou para servir como guarda no campo de concentração feminino de Ravensbrück. Ao contrário de muitos dos seus colegas homens, que alegavam ter sido recrutados para o serviço, Hempel procurou ativamente o seu cargo e rapidamente ganhou reputação de brutalidade excepcional. A história de Hempel revelou as formas complexas pelas quais a ideologia nazista podia corromper tanto mulheres jovens quanto homens. Nascida em 1925, em uma família da classe trabalhadora em Berlim, ela inicialmente demonstrava pouco interesse pela política nazista. No entanto, seu recrutamento para a Liga das Meninas Alemãs, o braço feminino da juventude hitlerista, gradualmente a introduziu à ideologia racial nazista e ao conceito de mulheres como defensoras da pureza racial. A sua transformação de adolescente comum em participante voluntária no genocídio foi facilitada por um programa sofisticado concebido especificamente para mulheres jovens. Este programa enfatizava o papel especial das mulheres na proteção da integridade racial alemã e apresentava o serviço nos campos de concentração como uma forma de dever patriótico comparável ao serviço militar para os homens. Quando se voluntariou para o serviço de guarda em Ravensbrück, Hempel já tinha internalizado completamente estas ideias e via o seu papel como essencial para a sobrevivência alemã. O seu entusiasmo pelas suas funções foi notado pelos administradores do campo, que a promoveram a cargos de supervisão com uma rapidez incomum. Testemunhas afirmaram que Hempel parecia apreciar o seu poder sobre as prisioneiras e desenvolveu métodos de punição cada vez mais sádicos. Ela era particularmente cruel com as mulheres judias e participou no que os nazis eufemisticamente chamavam de experiências médicas, procedimentos torturantes realizados em prisioneiras vivas. A ex-prisioneira Rosa Steinberg testemunhou que Hempel frequentemente excedia as diretrizes oficiais de punição e parecia sentir prazer pessoal em infligir sofrimento. Steinberg descreveu como Hempel desenvolveu a prática de forçar prisioneiros fracos a realizar tarefas físicas impossíveis e espancava aqueles que não conseguiam completá-las. Outra testemunha, a doutora Maria Kowalski, uma médica polaca que foi presa em Ravensbrück, testemunhou sobre a participação de Hempel no programa sistemático de tortura médica do campo. Kowalski descreveu como Hempel ajudou em procedimentos destinados a testar os limites da resistência humana e não mostrou sinais de angústia pelo sofrimento que ajudava a infligir. A acusação contra Hempel foi reforçada pelos seus próprios escritos, incluindo cartas a amigos e familiares, nas quais descrevia o seu trabalho em Ravensbrück em termos positivos. Numa carta, ela escreveu sobre o seu orgulho em contribuir para o que chamava de
purificação da raça alemã e expressou satisfação com o seu papel nas operações do campo. O caso de Hempel tornou-se um ponto focal para debates sobre gênero, juventude e responsabilidade na perseguição de crimes de guerra. Alguns argumentaram que, por ser uma jovem mulher, ela merecia consideração especial e que executá-la seria inadequado, dadas as visões tradicionais sobre os papéis e responsabilidades das mulheres. O seu advogado de defesa argumentou que ela tinha sido manipulada por um sistema dominado pelos homens e usada como ferramenta por perpetradores mais poderosos. No entanto, os promotores rebateram que o gênero de Hempel era irrelevante e que os seus crimes justificavam a mesma punição que seria dada a um perpetrador do sexo masculino. Eles argumentaram que tratar criminosas de guerra de forma diferente prejudicaria o princípio da igualdade de justiça e poderia incentivar o uso de mulheres em futuros programas genocidas. O caso também levantou questões sobre as formas específicas como a ideologia nazista tinha visado e corrompido mulheres jovens. Testemunhas especializadas testemunharam sobre a natureza sistemática dos programas nazis destinados a recrutar mulheres para atividades genocidas e as sofisticadas técnicas psicológicas utilizadas para superar as inibições morais tradicionais. A doutora Elisabeth Hoffmann, uma psicóloga alemã que estudou os programas de doutrinação nazista, testemunhou que o regime tinha desenvolvido técnicas específicas para apelar ao desejo das mulheres jovens por um propósito e pertencimento. Ela argumentou que programas como a Liga das Meninas Alemãs foram concebidos para canalizar características femininas tradicionais, como o cuidado e a proteção, para o apoio a políticas genocidas. O tribunal militar acabou por condenar Hempel à morte, mas o seu caso suscitou um amplo debate sobre o papel das mulheres nos crimes nazis e a resposta adequada da justiça aliada. Os juízes observaram que, embora a sua juventude e gênero fossem fatores a considerar, estes não podiam justificar a sua participação sistemática em tortura e assassinato. A sua execução em 1947 fez dela uma das mulheres mais jovens executadas por crimes de guerra no período pós-guerra. A decisão foi controversa mesmo entre os defensores do julgamento de crimes de guerra, com alguns argumentando que executar uma jovem mulher enviava uma mensagem errada sobre os valores aliados e poderia minar os esforços para estabelecer instituições democráticas na Alemanha ocupada. Esses casos estabeleceram precedentes que influenciariam a justiça internacional nas décadas seguintes, mas também deixaram questões duradouras sobre os limites da responsabilização e da misericórdia. A tensão entre a justiça para as vítimas e a misericórdia para os jovens perpetradores continuaria a desafiar as autoridades militares à medida que processavam centenas de casos adicionais. Em 1948, os tribunais militares americanos haviam executado aproximadamente 150 indivíduos por crimes de guerra, incluindo 23 que tinham menos de 21 anos na altura dos julgamentos. Cada execução foi cuidadosamente analisada, mas as decisões de prosseguir estabeleceram precedentes importantes sobre a responsabilidade individual pela participação em genocídio e crimes contra a humanidade. As execuções de jovens criminosos de guerra tiveram um impacto significativo na sociedade alemã do pós-guerra. Muitos alemães consideraram essas mortes excessivas e argumentaram que os aliados estavam a punir crianças pelos crimes dos seus líderes. Esse sentimento contribuiu para o aumento das tensões entre as forças de ocupação e a população alemã e influenciou a dinâmica da Guerra Fria na Alemanha ocupada. A reação do público alemão a essas execuções foi complexa e variou significativamente entre os diferentes segmentos da sociedade. Alguns alemães acreditavam genuinamente que os jovens que tinham sido sistematicamente doutrinados não deveriam ser considerados totalmente responsáveis pelos seus atos. Outros usaram a oposição às execuções como forma de expressar um ressentimento mais amplo em relação às políticas de ocupação dos aliados. Os líderes da Igreja Católica e Protestante na Alemanha foram particularmente veementes na sua oposição à execução de jovens criminosos de guerra. Argumentavam que os princípios cristãos de misericórdia e redenção exigiam uma consideração especial para com os jovens e que a pena de morte era inadequada, independentemente dos crimes cometidos. Vários membros proeminentes do clero escreveram cartas às autoridades militares americanas defendendo a comutação das penas de morte para os réus com menos de 25 anos. A posição das igrejas era complicada pela sua própria relação complexa com o regime nazi.
Muitos líderes religiosos que agora defendiam a misericórdia para com os jovens criminosos de guerra tinham permanecido em silêncio durante a perseguição e assassinato sistemáticos de milhões de civis. Esta história minou a sua autoridade moral e levou alguns oficiais aliados a ver os seus apelos à misericórdia com ceticismo. Os líderes políticos alemães que trabalhavam com as autoridades aliadas para estabelecer instituições democráticas também expressaram preocupações com as execuções. Eles argumentavam que executar jovens alemães tornaria mais difícil construir apoio público aos valores democráticos e poderia levar os jovens a movimentos extremistas. No entanto, os sobreviventes da perseguição nazista geralmente apoiavam as execuções, argumentando que a juventude não poderia ser desculpa para a participação em assassinatos sistemáticos. Eles afirmavam que não responsabilizar os jovens perpetradores desonraria a memória das vítimas e poderia incentivar atrocidades futuras. Os sobreviventes judeus eram particularmente inflexíveis quanto ao facto de que a idade não deveria ser uma desculpa para a participação no genocídio. Organizações que representavam sobreviventes do Holocausto argumentavam que muitas das vítimas dos jovens criminosos de guerra também tinham sido crianças, e que mostrar misericórdia aos perpetradores enquanto as suas vítimas continuavam mortas era moralmente indefensável. O Dr. Leo Baek, um proeminente líder judeu que sobreviveu ao internamento em Theresienstadt, escreveu ao general Clay argumentando que as execuções eram necessárias para estabelecer o princípio de que a participação em genocídio acarretava consequências, independentemente da idade do perpetrador. Baek argumentou que criar exceções com base na juventude proporcionaria efetivamente imunidade a futuros crianças-soldados e jovens extremistas. Os precedentes jurídicos estabelecidos por esses casos influenciaram o desenvolvimento do direito penal internacional,